ministro Gilmar Mendes tem decisão sobre o impeachment de ministros do STF. Que decisão é essa? Daniel, foi o assunto do dia aqui no Congresso, repercussão danada, tanto na base como principalmente na oposição, a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que proíbe agora, muda o texto, que qualquer cidadão poderia dar entrada no Senado na abertura de impeachment contra os ministros do STF. Agora, segundo essa liminar do ministro Gilmar Mendes, apenas a Procuradoria-Geral da República é que teria essa autonomia para fazer isso, para dar entrada no Senado. No entanto, essa decisão liminar, houve uma repercussão grande aqui, a oposição em uma coletiva rechaçou essa decisão, inclusive eles compararam com a PEC da blindagem, eles acusam aí os Gilmar Mendes com essa mudança de uma autoblindagem, mas essa decisão ela vai ter que ser formalizada, finalizada no colegiado ali no plenário do STF, não é definitivo, mas que já causou aí reações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também com uma nota contestando essa possibilidade, essa liminar do ministro Gilmar Mendes. Como destacou o Mariano, vai ser submetido aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. A tendência é que seja confirmada a decisão do ministro Gilmar Mendes. E, mais uma vez, há uma polarização com o Alcolumbre, Osmando. Dessa vez, Alcolumbre e o Supremo Tribunal Federal na questão dos impeachments dos ministros do STF. O Supremo entra numa situação controversa. Eu tenho ouvido muitas críticas à posição do ministro Gilmar Mendes, que acham que ele, ao tomar essa decisão, que parecia, segundo análises jurídicas, não seria necessária, ele atiça o confronto com o Supremo, com o Senado Federal, num momento delicado em que o Alcolumbre está meio sem prumo nas decisões que está tomando, em conflito com o governo federal, sobretudo na questão da indicação da vaga do ministro, a vaga que está ocorrendo no Supremo, com o risco, inclusive, de que essa indicação só ocorra em 2026, tal o nível de enfrentamento que está entre Senado e governo. Acho que o ministro Gilmar Mendes ele mexeu num vespeiro e que pode trazer muitos embaraços, inclusive dentro da votação que será feita em plenário, de que aprova-se ou não a manifestação feita por ele hoje. Osmando já prevê adequações, inclusive, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, e para a reação de Davi Alcolumbre também indica que, se não houver essa adequação no próprio Supremo, o Senado assim pode fazê-lo, assim pode recuar em pontos colocados pelo Gilmar Mendes nessa decisão. Cíntia. Olha, é importante lembrar que o ministro Gilmar Mendes é talvez o ministro com maior trânsito político em Brasília. Ele, enfim, transita muito livremente entre todos os políticos. Então, o que a gente tem visto por parte do Senado Federal? É um aumento da temperatura e um Senado, um Congresso descontrolado, com dezenas e dezenas de pedidos de impeachment e com situações em que o próprio Senado e a própria Câmara se colocam na condição de poderes que pressionam de uma forma a criar tensão com o Executivo e com o próprio Judiciário. É o caso, por exemplo, agora da indicação do Jorge Messias. O Davi Alcolumbre está ameaçando colocar a sabatina para depois das eleições de 2026. Caramba! É a nova ameaça dele. O STF ia ficar sem o ministro aí até... Antes disso, para tentar obrigar o presidente Lula a não indicar, já que ele não mandou a mensagem. Então, esse é o ambiente
em que surge essa decisão do Gilmar. Eu concordo com o Osmando que ela é uma decisão muito polêmica, mas ela é uma blindagem e a forma como ele entendeu ali que o Supremo tinha de se prevenir diante de um Congresso desenfreado. Sim. Porque se um presidente fazer esse tipo de ameaça de deixar um Supremo sem um ministro durante um ano inteiro. Um ano. Porque ele Praticamente colocaria um ano. sabatina só para depois das eleições. E, além de tudo que já foi feito, Sim. que a gente já viu o que eles estão fazendo. Eles estão tentando fazer. Eles estão sem controle nesse sentido. Claro que os poderes não são harmônicos e independentes, mas é uma reação do ministro Gilmar Mendes. Sim. Eu vejo dessa forma. E eu, assim, eu não acredito que ele tomasse essa decisão, embora monocrática, sem ter combinado com um certo número de ministros, não. A ver, né? Kátia. Esse caos, né? Esse pequeno caos aí. E quando existe o caos, qualquer novo fator que se coloque aí perturba ainda mais a situação. Esse número de pedidos de impeachment, essas quedas de braço com o STF, primeiro aponta para o governo, a ameaça. Agora, por exemplo, as decisões do STF sobre o Ramagem, sobre a Carla Zambelli. Precisa averiguar. Sinalização de o processo é concluído. Sim. Ali está dado o veredito, né? E a gente estava acostumado a escutar que decisão judicial não se discute, se cumpre. E é realmente apostar no caos. E aí, tudo por conta de uma questão extremamente pessoal, né? De ter se sentido preterido. É a situação do presidente do Senado hoje, por não ver o seu nome, né? Ir para a indicação. Deus. Agora sim, um caos. O Senado ruim, pode derrubar. Sim, ruim para todos os lados. Precisa fazer esse caos. Um caos Agora ruim. eu vejo como uma reação do Supremo. Eu vejo como uma reação, uma tentativa de se proteger num ambiente absolutamente sem qualquer equilíbrio, sem qualquer horizonte de conversa e sem qualquer horizonte de ter pessoas com um nível de civilidade política, porque o Davi Alcolumbre está se mostrando alguém que não tem zero civilidade política. O Hugo Mota não precisa falar, né? O clima bem hostil, né? Não precisa falar. O clima bem hostil e repito,